Graça e paz, mais uma vez estamos aqui com o nosso AgnusCast, sempre com uma palavra de vida, sempre com uma palavra de reflexão para a tua vida. E como não é diferente, sempre com um assunto polêmico. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que se corromperam devido ao dinheiro. E por que será que isso acontece? Nós vamos saber hoje, à luz da Bíblia, alguns ensinamentos para te ajudar a não cair nessa armadilha. Sempre com ele, nosso querido apóstolo Ademir Cortijo. Após começamos esse AgnusCast falando sobre por que tantas pessoas se corrompem devido ao poder, devido ao dinheiro. Tem um pastor que uma vez ele trouxe uma mensagem que ele falou que o homem tem que tomar cuidado por 3 barras que derrubam ele. A barra de ouro, a barra de ferro e a barra de saia. A barra de saia ele já sabe o que é, a barra de ferro é o poder e a barra de ouro é o dinheiro. A Bíblia coloca para nós em Timóteo capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que é que o ser humano, sabendo de todas essas coisas, tendo tanta informação, ainda se corrompe por causa do bendito ou maldito dinheiro? Bom, acho que nós, como sempre falamos aqui à luz da palavra de Deus, nós sabemos que o homem só tem uma chance de ele mudar a concepção da vida terrena, né? É você ter uma esperança de vida eterna. Então, aquele que não tem, eu imagino assim, né? Se você não tem nenhuma esperança de vida eterna, de passar a eternidade com Cristo, se você não tem a fé, então verdadeiramente você só tem essa vida para viver. Não tenho fé em Jesus, não creio no poder da salvação, não acredito em vida eterna. Então só tenho uma vida para viver. Então vou viver, vamos dizer assim, não importa o que eu fizer, vou tentar, quantas pessoas vão passar por cima, o que eu vou fazer de errado, para obter lucro, para obter dinheiro. E aí é aquilo que a Bíblia está falando, né? A raiz, o amor ao dinheiro, né? É a raiz de todos os males. Então, quando você tem uma experiência com Jesus, a primeira coisa que muda é o nosso ego, né? Aquele ego humano que todos nós temos, o que acontece? Quando você tem uma experiência com Jesus, você tira um pouquinho você do centro, né? Para que Jesus entre no centro do teu querer e da tua vontade. Então, sem Deus, o homem natural, ele vai para esse lado mesmo. E até é compreensível, porque se eu não acreditasse, ou nós não acreditássemos, que existe uma vida eterna para ser vivida, talvez falasse assim, o que importa é que vivo do jeito, vou tentar viver da melhor, ou ter o maior luxo possível, o maior poder possível, né? Porque tudo é associado, né? O poder, o dinheiro, ele é realmente associado. Tem pessoas que lutam pelo dinheiro, mas não é simplesmente o dinheiro em si. Ele associa, né, o poder e o dinheiro, porque estão vivendo somente, baseando sua vida somente nas coisas dessa terra. E quando a gente vai lá para Paulo também falando, né, em 1 Coríntios 15, 19, ele diz assim, que se a nossa esperança está somente nas coisas dessa terra, nós somos os homens mais infelizes dela. Mais miseráveis. Miseráveis, infelizes. E porque você não tem mais, você vai viver só essa vida, então você vai colocar tudo, todo o seu empenho, né? Vamos ganhar dinheiro, e às vezes você não mede as consequências. Né? Eu creio que é uma linha tênue entre você ter uma vida boa e você se corromper por causa dessa vida boa. É claro, o senhor citou muito bem as pessoas que não têm fé para conseguir acreditar que vão para o céu e vão ter uma vida eterna. Mas tem pessoas que acreditam nisso. E mesmo assim se corrompem. Mesmo assim acabam se perdendo no meio da vida, no meio das coisas, nas artimanhas do mundo. Porque não tem problema você buscar uma vida boa. Não tem problema você querer ter uma casa melhor. Não tem problema você querer ter uma vida até de luxo. Não tem problema. Há muitos homens da Bíblia que foram ricos. Até hoje não tem ninguém mais rico que o rei Salomão. O problema está no corromper. Nós sabemos que nós, seres humanos, nós temos uma inclinação para o mal. Nós sabemos que a nossa natureza caída, ela nos inclina para as coisas ruins. Nós sabemos disso. Com certeza. E quais são os pilares, os princípios, os valores que nós temos que praticar para que a gente
Busque sim o nosso melhor, porque ser cristão e servir a Deus não é sinônimo de pobreza, pelo contrário, é sinônimo de nobreza. Mas ainda assim não se corromper com todas as artimanhas que o inimigo coloca. Porque eu quero ter uma vida boa, mas é a qualquer preço? É a qualquer custo? Será que eu vou me colocar a fazer o que todo mundo faz, porque todo mundo faz? Quais são os princípios que nós podemos ter e quais as bases bíblicas para a gente se fundamentar para que a nossa vida não caia justamente nesse mesmo erro, nesse mesmo laço que o inimigo tem colocado para as pessoas? Então, quando você fala vida boa, é muito relativo isso, né? Porque a vida boa que talvez eu almeje, outras pessoas não acham que é uma vida boa, né? Lógico que quando você... Eu entendo o seguinte, quando você busca um conforto, né? Ter mais conforto na sua casa, dirigir um carro mais confortável, então isso é bom para o ser humano, né? Mas quando a gente vai... O próprio Salomão que você citou aí, que ele foi um homem rico, né? Aliás, a Bíblia trata sobre riqueza, né? Quando ela fala, se a gente volta um pouquinho nos patriarcas, né? Se você vai ver o chamamento de Abraão, a Bíblia diz assim, que ele foi abençoado, né? Porque ele resolveu obedecer a Deus, e a Bíblia trata isso, e ela fala claramente, e Abraão tornou-se um homem rico. Quando ela vai falar sobre Isaac, a Bíblia fala assim, Isaac tornou-se um homem riquíssimo. Quer dizer, ele tinha a fortuna ou o dinheiro maior do que seu pai. A gente vê a terceira geração, que seria Esaú e Jacó. Jacó sai sem nada e volta mais rico do que seu irmão, que ficou com toda essa herança citada. Então, a gente imagina ou pensa, ou vê, uma das coisas maravilhosas da Bíblia é que ela não esconde o erro das pessoas, né? Que o dinheiro lá para trás, nos patriarcas, não mudou o caráter e a fé deles. A gente já vê em Salomão que ele não soube lidar com o poder, com a fama, porque ele termina a vida já falando algumas coisas ou tentando entender aquele momento que ele estava vivendo, né? Já meio que atrapalhado em tudo aquilo que ele teve. Então, na verdade... Ele fica adaptando as verdades de Deus para as coisas que eram dos idólatras, né? É isso que ele estava fazendo. Mas por quê? Porque ele foi associando. Eu entendo assim, uma visão muito legal até para os nossos dias. O que Salomão foi fazendo? Ele foi fazendo acordos, né? Então, Salomão não fez guerra. Salomão só fez acordo de paz e ampliou, inclusive, até as fronteiras de Israel com isso. Foi a maior fronteira que Israel teve em toda a sua história, no reinado de Salomão, sem nenhuma guerra. Mas por quê? Eu vou casar com a filha aqui, filha desse, eles trouxeram seus deuses, e aí houve uma corrupção dentro de Israel. Então a gente enxerga que o dinheiro, a fama e o poder não trouxe benefícios. Trouxe uma falsa paz. Na verdade, ele estava totalmente corrompido. Diferente de Davi, que explora as guerras, explora as lutas, mas ele consegue sair de um ponto onde não agradava a Deus para um ponto em agradar a Deus. E chegou ao seu homem segundo o coração de Deus, mesmo com todas as guerras e lutas. Mas aí você já vê a verdade assim, que o coração dele, aquilo que é uma parábola, né, de Jesus, quando ele diz assim, que aquele homem que acha um tesouro num campo, então ele volta, vende tudo que tem e traz, ele vende vamos dizer, as suas propriedades e vai e compra aquele campo que tinha um tesouro. Aí ele fala, né? Por isso que a Bíblia diz, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, na verdade, nós não podemos pôr o nosso coração em cima do dinheiro, porque ele é algo perecível. A verdade é essa. A vida eterna não, né? Ela é perecível. Então, quando você compara a vida daqueles que são personagens bíblicos ou aqueles que viveram com Deus, por isso que eu falo, a Bíblia é fantástica, ela não esconde erros. Não escondeu os erros de Salomão, ele foi corrompido pelo poder, pelo dinheiro, pelo sistema. A gente vê, por exemplo, Paulo, que abre mão de tudo para viver uma vida, se você for analisar
a vida de um, a vida de outro, você percebe que um tinha tudo e outro não tinha nada. Aí você vê ele falando, escrevendo a última carta que ele escreve, que é a 2 Timóteo, ele fala assim, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Quer dizer, a vida dele difícil não fez com que a fé dele esmorecesse. A vida fácil de Salomão faz com que ele esmoreça e não ande mais com Deus. E qualquer semelhança no tempo de hoje, como diz, é mera coincidência. Por quê? Porque hoje as igrejas estão abrandando o evangelho. Para quê? Para que a pessoa, o evangelho se adapte àquilo que eu penso. O evangelho se adapte àquilo que eu quero viver. Não, eu quero viver todos os prazeres desse mundo. Não, existe um limite. Então, na verdade, é por isso que a gente tem que pensar na vida como um todo. A partir do momento que o plano de salvação entra no nosso coração, nós não almejamos e não pensamos só na vida que nós estamos vivendo hoje. Nós pensamos em vida eterna. Então a gente não pode perder esse foco. Paulo ele fala que nada tendo, mas possuindo tudo. É uma conclusão assim, como que o cara pode não ter nada e possuir tudo? E o que ele possuía? O que ele possuía? Acho que a maior bênção que ele tinha na vida dele, a maior riqueza dele é a certeza de terminar a carreira dele fazendo a vontade de Deus. Exato. E Provérbios 4 fala que tem que guarda o teu coração, porque dele provém todos os segredos da vida. E eu vejo que é exatamente isso. Eu vejo que nós queremos adaptar, você colocou muito bem, adaptar as coisas para que o nosso coração, para que o nosso ego, para que a nossa vida seja satisfeita, sem entender de fato que a nossa maior alegria, o nosso maior prazer, o nosso maior bem que a gente pode ter na terra é exatamente aquilo que nós não compramos, que foi a salvação, que foi dado por nós por graça. E esse corromper, ele não está ligado somente ao dinheiro, não é só o dinheiro que corrompe. O dinheiro às vezes corrompe, como você colocou. Ele corrompe por causa do poder. Ele corrompe por causa da fama. E a fama corrompe por causa do poder, que corrompe por causa do dinheiro. Então você começa a fazer alguns conchavos, alguns acordos, quando na verdade você não foi chamado para fazer acordo. Exatamente. Se a gente parar para ver, a Bíblia fala que nós somos chamados para denunciar as injustiças desse mundo, para falar exatamente o que tem que ser falado e, se precisa, a gente abre a Bíblia para falar. Mas para falar, muitas vezes, nós temos que falar com a nossa vida. O testemunho é maior que tudo. E aí a gente começa a ver em todas as esferas, e a igreja não está fora da sociedade, ela, na verdade, ela faz totalmente parte da sociedade. Até nas igrejas, o quanto se corrompe. As pessoas fazem de tudo para ter um cargo, fazem de tudo para ter uma condição. Por qual motivo? Será que é um motivo nobre? Será que é um motivo correto? Eu sei que a palavra de Deus também fala que seja pregado por vanglória, por egoísmo, por lucro, mas que seja pregado o evangelho. A Bíblia, quando ela fala isso, ela fala porque Deus sabia que algumas pessoas iam fazer por lucro, ia fazer por vaidade, ia fazer por vanglória, ia fazer por tudo quanto é coisa. E que seja pregado por isso, que também alcança outras pessoas. Mas como a gente consegue se manter nessa linha tênue que eu falei, sem perder o foco naquilo que é mais importante, que é a nossa salvação? Acho que a gente tem que voltar de novo para a palavra de Deus, né? Que é sempre o nosso foco aqui. Tiago, né? Que é uma carta escrita bem prática de vida. E eu até entendo bem isso, porque Tiago seria o meio-irmão de Jesus, né? Ele é filho de Maria e José. Eles coabitaram maritalmente e tiveram mais filhos. E esse Tiago, historicamente, é defendido como sendo o meio-irmão de Jesus, né? Meio-irmão porque Jesus não vem de José, claro, né? Então, ele fala no seu primeiro capítulo que nós somos atraídos e seduzidos pela nossa própria cobiça. Essa nos seduz e nos atrai. Então, na verdade, a cobiça está em nós. É inerente, né? Quando Paulo fala em Gálatas 5, que ele diz assim, que o fruto do Espírito... os frutos do Espírito são amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, aquela coisa toda. Esse é o fruto do Espírito Santo. Quando ele fala da carne, diz assim que a carne ela já é inerente à carne, né?
porfias, brigas, dissensões, uma série de coisas. Então está em nós. É a mesma situação da carta escrita por Tiago. Diz assim, nós somos atraídos pela nossa própria cobiça. Então o que acontece? Como eu falei no começo, quando Jesus entra no coração do homem, a gente tira o foco somente nas coisas desse mundo. Porque, na verdade, o nosso ego, né, a gente sempre quer algo a juntar pra gente, né? A normalidade do homem, né? E aí aquela coisa, como a gente começou esse bate-papo aqui, a gente está falando assim, o que é vida boa, né? Paulo, por exemplo, é uma coisa que a gente sempre cita, né? Filipenses 4:13, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. E a gente gosta de citar, porque é uma citação forte e ela traz para a gente um significado para nós nos fortalecermos, e é importante, eu tudo posso naquele que me fortalece. A minha fortaleza não vem das coisas desse mundo, mas vem do Senhor. Amém. Só que a gente precisa decorar 11 e o 12, né? Esse é Filipenses 4:13. Porque ele começa dizendo assim, aprendi. Então, perceba... Tem um pré. Tem algo antes. Quando Jesus entra na nossa vida, a primeira coisa, nós precisamos estar disposto a aprender. Então, aprendi. Então, não era inerente dele. É um aprendizado. Ela veio. Então, ele convive com Jesus, ele busca Jesus e aprendeu. Então, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser honrado como ser humilhado. Ter escassez e também ter fartura. Em todas essas coisas tenho tido eu experiência e eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, a verdade é que nós aprendemos a viver. Ninguém nasce sabendo. É como, eu sempre falo isso daí, né? Às vezes, pai, mãe, porque eu errei com meu filho. Não tem manual. Eu nasci aprendendo a ser filho e quando eu fui pai, comecei a aprender a ser pai. E aí você aprendeu como era ser filho. Quando a gente não era, já tinha que ser pai. Mas nem terminei de aprender a ser filho e nem não vou terminar minha vida também aprendendo a ser pai. Aprendendo, a vida é um aprendizado. Oséias 6:3 fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Exato. Que é um trabalho contínuo, um trabalho que não tem fim. Eu gosto muito de uma citação, e essa citação eu vi numa das suas pregações, que você fala assim, o que nós vamos fazer na eternidade? Nós vamos aprender e conhecer o Senhor eternamente, porque Ele é eterno, a gente nunca vai terminar de conhecer tudo aquilo que Deus tem para nós. Que você não tem como conhecer Deus, porque assim, nós somos previsíveis. Se existe uma coisa, a previsibilidade humana, nós nascemos, vamos viver um tempo e vamos morrer. Somos totalmente previsíveis. Agora Deus não. Quando você vai para uma eternidade com Deus, a Bíblia fala que Ele constitui as coisas que não existem trazendo a existência. Eu sempre dou um exemplo sobre isso, de falar assim, que tem muitas pessoas que falam assim, o que vão fazer na eternidade com Deus? Você vai conhecer Deus. E não vai, há quanto tempo vai conhecer Deus? 100 mil anos, 200 mil anos, 1 bilhão e por aí afora. Por quê? Porque é só você imaginar como vai. Isso é a riqueza do céu, né? Por isso que a gente precisa tirar o coração da riqueza da terra para viver bem, para colocar o coração ou o nosso foco nas coisas de Deus ou nas riquezas de Deus. Porque eu estou indo para uma rua, eu estou lá no céu vivendo, estou indo para uma rua, mas Deus, eu conheço aquela rua, já sei como ela é. Mas um dia que eu levantei pela manhã, lógico que eu estou parafraseando isso tudo, né? Mas eu levantei pela manhã e o instinto criativo de Deus, né? A forma criativa de Deus, da existência de Deus, naquela noite resolveu mudar tudo. Aquela rua, aquela existência, aquela forma, aquela experiência que você teve naquela rua, não é mais a mesma coisa. Então, eu entendo que isso ele traz um entendimento meio que humano, né? Humanizando a eternidade, mas para que a pessoa entenda o que é a eternidade, entenda o que é o céu. Porque às vezes a pessoa acha que o céu, você imagine que esse negócio de anjinho, de nuvenzinha, tem um entendimento do que é o céu muito raso, né? É por isso que Paulo fala, declarando lá em 1 Coríntios 2:9, ele fala assim, que nem o olho viu e nem o ouvido ouviu aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, riqueza humana, você só combate o dia que você tiver no seu coração, no seu entendimento, o valor da eternidade. Porque a gente nasce, eu sempre brinco sobre isso, né? A gente faz festa quando nasce alguém e chora quando morre, né? Mas eu acho que deveria ser o contrário, porque o dia que nasceu começou a morrer.
Exatamente. Então, Quando morreu, começou a viver. Começou a viver. A eternidade. Eu, assim, analisando um pouco esse tema, que é um tema que tem muita coisa para falar, eu destaco três pontos principais que fazem com que as pessoas elas caiam e tropecem. Primeiro, eu falo do comparativismo. A gente vive um mundo onde a gente fica se comparando e aí vem... A grama do vizinho sempre é mais vem verde. desde, né? Porque o meu sobrinho, o meu filho e o filho da fulana, é sempre essa comparação. Eu coloco outro ponto, que é a questão do relativismo. Tudo é relativo, tudo depende, eu tenho um ponto de vista, eu tenho direito de decidir diferente de todo mundo. Esses são dois pontos que fazem as pessoas caírem, né, nessas questões de se corromper. E o terceiro, comparativismo, relativismo e imediatismo. Antigamente, a gente tinha um tempo para estudar, tinha um tempo para fazer as coisas. Aí hoje não, tudo é rápido. Você esperava, parece que até o bolo que assava demorava mais que agora, mas você tinha o prazer de sentir o cheiro do bolo, você tinha o prazer de outras coisas. Esses dias eu vi um videozinho na internet que tava assim, tinha 2 dentes. Aí o dentinho, 2 dentinhos branquinhos, aí um dente começou a comer chocolate, comer uns negócios, foi ficando preto, foi escurecendo. E o outro dente escovava, brilhava e olhava pro outro assim, né? Tipo, eu sou mais limpo, eu só não sei o quê. E o outro comendo de tudo, macetando. E foi ficando escureceu de tudo. E o outro se achando branquinho. A hora que ele ficou podre, arrancou e colocou um dente de ouro. Aí aparece ele com óculos, dente de ouro. Aí aquele que tava todo branquinho, limpinho, começou a comer também, meteu louco, ficou preto, arrancou. Não veio de ouro. Arrancou. Então tem hora que a gente compara-se com as pessoas, achando que vai ser igual. O que Deus tem para você, o que Deus tem para o outro é para o outro. Deus é soberano em tudo que ele fez, ele já viu toda a eternidade, o que ele tem para nós está escrito. Agora, quando a gente começa a se comparar, a gente começa a se frustrar. Porque eu quero viver aquilo que o outro está vivendo, o que o outro... Mas eu não passei o que o outro passou. Eu não sei o que está... E esse comparativismo tem trazido, assim, um grande problema, porque, então se a pessoa tem, eu também tenho que ter. E aí você começa a se corromper buscando coisas que não é para você, de formas que não era para você fazer. O relativismo que a gente colocou, mas... Poxa, mas não é muito errado. Mas é só algumas vezes. E vai se colocando numa condição... Como a gente falou que hoje o evangelho é pregado relativamente. Mas acho que a Bíblia não queria dizer isso. Eu acho que Deus me entende. Deus te entende sim, meu amigo, mas a palavra de Deus ela continua imutável. Deus ele continua imutável. O problema é que as pessoas querem viver pensando palavras da Bíblia, né? Tanto do velho, quando é interessante... Para eu viver... Vai pro novo. Não, você fala assim, isso é coisa do Velho Testamento, mas se é interessante para ele puxa. Aí no novo, ele hipergraça, graça, aí não sei o quê. E vai fazendo esses acordos que não é com Deus, é acordo com a consciência da pessoa para se sentir uma consciência mais tranquila, aliviar os pesos que estão carregando por estar errado. Quando na verdade... nós estamos a uma distância do arrependimento de ser livre. Porque quando a gente se arrepende e vai para o Senhor, a Bíblia diz que para nós aprendermos com Ele, de novo aprender com Ele, que Ele é manso, que o fardo dele é leve, é suave, sempre dessa forma. E o imediativismo, onde não se espera mais. Hoje é fast food, né? Você tem que fazer as coisas. Olha, tem gente que fica rico com 50, tem gente que fica com 30, tem gente que perde tudo com 20, tem gente que recomeça com 70. O que é o tempo para Deus? A gente quer medir o tempo de Deus com a forma que a gente entende, cronológica. E não é assim, não é dessa forma. O Kairos de Deus, o tempo de Deus, ele está totalmente desalienado ao nosso tempo. Não tem nenhum vínculo, não tem nenhuma obrigação. Deus não tem obrigação de fazer na vida sua em um ano o que ele fez na outra em 3 dias, ou o contrário. E a gente fica sempre assim, não, Deus, eu faço a sua vontade na minha vida, mas faça agora. E é isso que tem feito com que as pessoas se corrompam, porque tudo passa pelo crivo do tempo. Tudo já passou pelo crivo do tempo. Na verdade, a gente não consegue
analisar tudo isso, a eternidade, ou analisar a vida, porque a gente sempre enxerga de um prisma natural, né? O homem, Paulo é claro que diz assim, o homem natural discerne as coisas naturalmente, o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente, porque na verdade o espírito do homem está tão morto, né? Porque ele não consegue ativar a fé para poder ter uma esperança. Então, se a esperança está só nas coisas dessa terra, ele tem que ajuntar a riqueza. Se a minha esperança está no céu, eu não preciso das riquezas da terra, ainda que sejam boas. Porque a riqueza com Deus, ou estando bem financeiramente com Deus, é maravilhoso também. É melhor até, né? Porque você tem uma vida confortável e ainda tem Deus e tem um plano de salvação. Eu acho que o que acontece hoje em dia é que parece que o incrédulo, né? Aquilo que Paulo fala, acho que é 2 Coríntios 4,4, ele diz assim, que o príncipe desse século, né, o Deus com D minúsculo desse século, né, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não se resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Ou seja, se eu não ativo minha fé, eu estou cego. Então, a única possibilidade da pessoa ver o mundo espiritual, ver a vida eterna, enxergar os princípios, os conceitos do Senhor, é ativando o seu espírito, ou vivificando o seu espírito, mortificando a sua carne. Não tem outra alternativa. Então, a gente vê Paulo falando tudo isso e nos dando exemplo, né? Porque ele nunca fala assim, olha, eu estou triste porque eu fui apedrejado, eu fui chicoteado, eu sofri naufrágios, eu sofri perseguições. Ele não fala isso com tristeza. Ele fala isso com algo assim que foi na vida dele, foi algo que elevou ele. Então, eu gosto muito quando Paulo está terminando a carreira dele, ele fala assim, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu vejo assim, ali, ele as algemas, né? Ele estava ali com toda a plenitude de consciência do que ele foi, do que ele fez e do galardão que ele ia receber. Ele estava consciente de tudo isso. E eu vejo que é isso que... Ele fala, que agora me espera, né, a tão esperada que é o galardão, né, a coroa, né? Coroa. E aí a gente vê justamente isso, é um homem que ele não se corrompeu. Não se corrompeu em nenhum aspecto. E é isso que a gente tem tentado falar hoje, para que entenda, vale a pena se manter em retidão, em santidade diante de Deus. Ah, mas e o mundo? Ah, o mundo que fique aí para quem quiser ficar. Quem quiser ficar, fica. Quem quiser tomar as posses, tome as posses. Agora, não dá para misturar o céu com a terra. Não dá para misturar. Eu vejo que todas as vezes que o homem tenta misturar, traz toda essa confusão. E a gente vê hoje, o sincretismo religioso é fruto desse corrompismo, é fruto dessa bagunça do homem tentando trazer a terra para o céu para a terra, quando na verdade o céu é o céu e a terra é a terra. O tempo aqui é o tempo aqui, o tempo vindouro é o tempo vindouro. A eternidade está reservada para nós, para aqueles que realmente entendam isso, entendam que nós seremos transformados do mortal para o imortal, do corruptível para o incorruptível. Nós seremos transformados. Enquanto a gente não for, nós temos que lutar, nós temos que aprender e ter esse relacionamento com Deus continuamente. E como a gente colocou aqui, se nós hoje vivemos um tempo da facilidade, vivemos um tempo mais brando com as coisas, nós precisamos voltar à existência, às boas práticas, que é você ter tempo de ler a Bíblia, você ter tempo de jejuar, você ter tempo de nutrir o seu espírito com um bom louvor, com uma boa palavra, andando com boas pessoas, frequentando bons lugares, para que você não se corrompa. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, você... Com quem você está andando? O que você está nutrindo? O que você está ouvindo? O que você está lendo? Ah, mas a música não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver, gente.
Tem tudo a ver. A música, ela traz todo ela mexe. Tem gente que escuta uma música mais romântica, chora. Tem outra que escuta uma música que vai fazer sentido para a tua vida. Leia livros que vai fazer sentido para a tua vida. Leia a palavra de Deus, que é o próprio Deus falando com você. Tenha tempo para que você fortaleça o seu espírito, porque o nosso ser, ele é corruptível. Ele é corrompível. Nós precisamos nos nutrir para que a gente consiga vencer exatamente essas situações, porque eu quero ir para o céu. E só vai para o céu, né? Só vai para o céu aquele que realmente conseguir cumprir a sua jornada aqui na Terra. Não é antes, não é depois, é no tempo de Deus. A gente está no processo, né? Esse processo não para nunca. A grande verdade é o que você vai fazer durante esse processo. Se você quiser conquistar as coisas materiais da vida, talvez você perca a salvação, que é mais importante, né? Então é onde você vai, como você vai passar por esse processo, né? E a gente, como igreja cristocêntrica, a gente observa bem aquilo que o Cristo foi encarnado, né? Quando ele viveu aqui, ou quando ele tabernaculou, como dizem, né? O que acontece? A turma tem uma visão errada até de Jesus, porque Jesus era pobre e tal. Ninguém disputa a roupa de pobre, né? A roupa dele foi disputada. Eu lembro que eu fiz um estudo uma vez que quando os reis vieram visitá-lo, ele recebeu honras de príncipe. E o príncipe recebia já uma herança quando nascia. Então ele tinha. Então isso é para cumprir algumas profecias acerca dele, né? E se cumpriram. Mas ele nunca viveu a vida empobrecido. E diferente do preparador do caminho dele, que era João Batista, que viveu a vida empobrecida. A Bíblia diz que João Batista se afasta, começa a batizar no Rio Jordão, usa roupa de animais, come gafanhotos e mel silvestre. E aí o que acontece? Cada um veio segundo o seu propósito. Então, a riqueza, ou assim, uma vida um pouco melhor que Jesus teve, não muda o caráter de quem ele era, né? Porque ele veio focado num propósito. E a gente analisando, falando de Jesus, Judas, que é um grande mau exemplo de se uma pessoa se corromper, andando com Cristo, vendo tudo isso e o vendeu por 30 moedas de prata. Então, assim, que também era uma das profecias que precisavam se cumprir. Mas a gente vê que você estar no meio, vamos dizer assim, que a igreja estava nascendo ali. Aqueles foram, né, os primeiros, os primitivos, né, da igreja cristã. E Judas, ele fazia parte daquilo. Então, tem muita gente que está no meio, mas faz a escolha errada. Mas faz a escolha errada, exatamente. Ele se corrompe por uma coisa que não tem valor. Aí depois ele arrependeu, jogou lá as moedas, devolveu. E nem os fariseus aceitaram a devolução. Aí já era tarde demais. Eles compraram o campo, né? O campo de sangue, que tem Israel até hoje. A Selma, né? A Selma. Eu vejo assim, nós precisamos entender que nós temos que tomar boas decisões. Só fazer parte do meio não vai ser suficiente. Ter toda a sabedoria humana que Salomão teve não vai ser suficiente. É necessário realmente a gente colocar a nossa vida aos pés da cruz, pegar a nossa cruz, negar a si mesmo e se entregar para aquele que pode e vai fazer todas as coisas em nós. Eu gosto daquele versículo, aquele que fala, faz em nós, aquele que há de aperfeiçoar a obra dele até o fim do tempo. Ele há de aperfeiçoar. Então, se você quiser se aperfeiçoar, se jogue nas mãos do Senhor, deixe o olheiro amassar o barro, quebrar, fazer de novo, e de novo, e de novo. O mais importante é que você chegue no céu. Amém. Bem, esse é importante. Chegamos ao fim de mais um Agnus Cast, Maravilha. Mais um tempo abençoado. Eu tenho certeza que onde essa palavra chegar, ela venha trazer vida, venha trazer reflexão e que você se mantenha firme, como diz em Tito 1:9, mantenha firme a fiel palavra, para que você venha convencer os contradizentes e não ser levado por eles, por um ato de corrompismo e um dinheiro fácil, porque o teu tesouro não está aqui, a tua vida não está aqui, seu tesouro está no céu, está reservado melhor para você e para mim. Em nome de Jesus, fique com Deus, beijo no coração, até o próximo.